Na ordem do dia da sessão ordinária desta terça-feira foram aprovadas duas homenagens. A primeira será dedicada à empresa Ferraro Kids, em reconhecimento aos 10 anos de atuação e à relevante contribuição ao setor de eventos infantis. Fundada em 2015, a empresa destaca-se pela qualidade, acolhimento e profissionalismo, realizando cerca de 20 festas mensais. A homenagem ocorre no dia 2 de dezembro, às 19 horas, no plenário Nadir Rossetti. Também foi confirmada a sessão solene em comemoração aos 30 anos do Hospital do Círculo Saúde, marcado para o dia 5 de novembro, às 19 horas. Fundado em 1934, o Círculo Saúde é uma das maiores referências em saúde no Rio Grande do Sul, atendendo 80 cidades e 145 mil beneficiários, com destaques para o atendimento humanizado, o investimento em tecnologia e a excelência nos serviços prestados. Também foi confirmada a denominação de via pública do Distrito de Fazenda Souza como Estrada Municipal Eduardo Palande, proposta pelo vereador Sandro Fantinel, do PL. Nascido em 22 de julho de 1926 em São Brás de Anarrec, foi neto de imigrantes italianos e se destacou pelo trabalho de dedicação e espírito comunitário. Agricultor e comerciante, percorria longas distâncias a cavalo para sustentar a família, além de administrar uma olaria e atuar como fabriqueiro e conselheiro na comunidade. Os parlamentares também confirmaram a criação do programa Ser Jovem Cidadão, iniciativa do Executivo Municipal voltada à inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social. O programa oferece aprendizado teórico e prático, preparando os participantes para o mercado de trabalho, especialmente em repartições públicas, quando empresas privadas não possam recebê-los. A vereadora Rose Frigeri, do PT, apresentou 5 emendas ao projeto, sendo 4 aprovadas, incluindo uma que autoriza a Câmara de Vereadores a contratar os aprendizes. É importante que tenha isso na lei para a gente falar também da importância da aprendizagem. Esses jovens que estão estudando também têm a oportunidade de trabalhar sob coordenação, de uma forma adequada, né? Diferente do que muitas vezes a gente vê na nossa sociedade, porque a aprendizagem profissional é uma das formas de combate ao trabalho infantil, aquele trabalho infantil proibido, desregulamentado, enfim. Então, é uma forma da Câmara também contribuir com a sociedade. Outro projeto aprovado é o primeiro Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o PLANSAN, que tem como objetivo garantir o direito à alimentação adequada, fortalecer a agricultura familiar e promover a sustentabilidade. O plano será elaborado a cada 4 anos, com revisão bienal, incluindo metas, indicadores e orçamento próprio, financiado por recursos públicos e de parcerias privadas. Que é de pensarmos numa Secretaria de Segurança Alimentar, porque a diretoria hoje, elas mesmas apresentam, né, as profissionais que estão à frente apresentam que não precisaria de grandes ampliações no momento para que a Diretoria de Segurança Alimentar se torne uma secretaria. Então, que nós possamos debater a qualificação, o aprimoramento da gestão pública e valorizar as políticas públicas que, de fato, fazem a diferença na nossa cidade. Por fim, os parlamentares aprovaram por unanimidade o aumento do vale à alimentação dos servidores municipais. A medida proposta pelo Executivo altera a lei complementar, elevando o benefício de 1,8% para 2% do menor padrão salarial, correspondente a 22 vales mensais. Os servidores irão continuar com a contribuição de 10% do valor descontado em folha. No grande expediente, o vereador Zé D'Ambrós destacou a importância da destinação do imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso de Caxias do Sul. A contribuição pode ser feita diretamente na declaração, no modelo completo ou por meio de doações realizadas anteriormente. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido, enquanto empresas no regime de lucro real podem direcionar até 1%. Segundo o parlamentar, as doações são aplicadas em projetos que promovem os direitos dos idosos do município. Ele reforçou que é necessário ampliar esses cuidados, citando como exemplo o projeto Cuidado Subsidiado. A construção do projeto Cuidado Subsidiado teve muitas mãos e nós também, em 2023, lutamos muito para que viesse para essa casa, com muitas reuniões com a FAS, e em dezembro foi aprovado. Hoje nós temos 27 idosos sendo assistidos. E se fizermos uma média do custo,
dá em torno de menos de R$3.000. E quando a FAS compra uma vaga para colocar um idoso, chega quase a R$5.000. Então é uma economia para o município. Nós precisamos incentivar que as declarações de imposto de renda, as pessoas façam a destinação que vai para esse fundo. Na tribuna, a vereadora Estela Balardim falou sobre a negociação que está ocorrendo dos funcionários do SAMU com a pasta da saúde. Existe uma proposta do Executivo para a retirada da gratificação de até 60% para os servidores que fazem a regularização do serviço de urgência e emergência para 8 cidades da Serra Gaúcha. A gente sabe da importância, da excelência que tem o SAMU de Caxias do Sul, como ele é importante para diversos serviços que são prestados. Então, a gente precisa falar do fortalecimento, da ampliação desse serviço e não da retirada de direitos. Eu acho que quando a gente flerta com a retirada dos 60%, a gente está abrindo a possibilidade de terceirização. A parlamentar também comentou sobre a audiência pública realizada na noite desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, destinada a discutir a Lei Federal 13.935 e os serviços de psicologia e assistência social na rede pública de ensino básico. Estela Balardim destacou que o encontro teve como objetivo debater estratégias para ampliar o atendimento psicossocial no município, no âmbito da saúde mental, com a criação de um grupo de trabalho.